dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mosias capítulo 7. Gostaria de perguntar, como sempre faço, se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também que façam, pode ser depois também, a leitura individual. A oração eu aconselho que seja feita antes, de acompanhar esse vídeo. E a leitura eu também aconselho a fazer, mas daí pode ser depois também, para complementar o seu estudo, as suas ponderações, tá? Então eu vou fazer breves ponderações sobre esse capítulo. E a leitura eu deixo para vocês daí, a cargo de cada um. Aqui então era Mosias, então tá relatando, que então o rei Mosias, ele no versículo 2, o rei Mosias permitiu que 16 de seus homens fortes subissem à terra de Lei e Nefe para inquirirem acerca de seus irmãos, tá? Eles foram buscar informações sobre o povo que foi habitar na terra de Lei e Nefe, tá? As pessoas estavam curiosas para saber como é que eles estavam lá. E entre esses 16 homens foi um que era chamado Amon, que era forte, poderoso e liderava eles, Tá? E então eles foram e ficaram vagando lá por 40 dias, Daí eles subiram numa colina e daí desses 16, 3 foram falar com o rei daquela terra lá, E Amon, perdão, 4 então, Amon e mais 3 irmãos, no versículo 6, e seus nomes eram Amaleque, Elém e En, e desceram para a terra de Nefe. Tá? Então eles vagaram 40 dias no deserto, daí não sabiam muito bem o que fazer, para onde ir, Não tinham muita direção. Eles subiram na montanha, se reuniram e fizeram um acampamento. E daí Amon e mais 3 pessoas desceram, então foram lá para falar com o rei daquela terra lá. Tá? Então eles chegaram perto das muralhas, e deu o acaso de o rei estar fora das muralhas, Então a guarda do rei prendeu ali os 4, amarrou, levou na prisão lá, eles ficaram por 2 dias presos. E depois eles foram levados até o rei, e esse rei era chamado Lime, o nome dele. Tá? Daí eles tiveram a oportunidade de falar com o rei. Tá? Daí eles se identificaram, E daí o rei Lime, lá no 14, Lime alegrou-se grandemente com eles. Tá? Então Amon era descendente da terra de Zaraém. Então Lime reconheceu e tal, essa descendência e tal. E Lime relatou um problema que eles tinham, um problema bem grave que ali o povo que ele liderava tinha ali, No versículo 15 ele fala o seguinte: pois eis que estamos sob o jugo dos lamanitas, e foi-nos imposto um tributo difícil de ser suportado. E agora eis que nossos irmãos nos livrarão do cativeiro, isto é, das mãos dos lamanitas, e seremos seus escravos, porque é melhor sermos escravos dos nefitas do que pagarmos tributo ao rei dos lamanitas. Tá? Então aqui o rei Lime, ele estava consciente de seu passado, da história que levou o povo dele a este cativeiro. Tá? Eles tinham
um histórico ali, que eles eram o povo do convênio, né? Mas eles haviam se rebelado há um tempo, né? Então eles tinham um certo histórico ali de iniquidades, e o rei Lime, ele tinha consciência disso, né? Então ele estava pesaroso de duas formas, né? Por causa das iniquidades do povo, né? E por causa do jugo, da escravidão, né? Que os lamanitas tinham imposto sobre eles, né? Um desses jugos, né? Que eles estavam passando era o tributo, né? De 50%. Né? Eles tinham que passar todos 50% de seu lucro, né? Eles tinham que dar direto aos lamanitas lá para não serem mortos, né? Para não serem destruídos. Então ele tinha esperança que Amon, ali, seus irmãos tinham chegado ali para livrá-los desse cativeiro. Tá? Então Lime estava falando sobre suas aflições, e ele relatou um pouco o que ele estava sentindo em relação a esses problemas. Lá no 23 ele falou o seguinte: ó, e agora não é doloroso ter de suportar isto? Não é grande esta nossa aflição? Ora, eis que grande é a nossa razão, eis que grande é a razão que temos para lamentar-nos. Tá? Então ele lembra também que eles lutaram muito contra os lamanitas, muitos foram mortos, né? Mas tudo foi em vão. No fim eles estavam sujeitos, né, à escravidão, eles não tinham mais para onde ir. Tá? Então o próprio Lime, que está falando, ele fala aqui praticamente todo o capítulo, né? Então todo o resto do capítulo ele falou, e no fim ele fala o seguinte, ó, ele fala um pouquinho sobre a esperança. Se vos voltardes para o Senhor com todo o coração e colocardes vossa confiança nele, e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro, de acordo com a sua própria vontade e prazer. Tá? Então aqui o rei Lime, ele estava procurando animar o povo, né? E dizendo que o povo tinha essa condição, mas que ele tinha esperança, né? Ele tinha esperança, ele poderia ser livrado do cativeiro se voltasse o seu coração, né, para o Senhor, voltardes para o Senhor de todo o coração e servirdes com toda a diligência. Então, ele não ficou, ele ficou lembrando os motivos porque o povo estava nessa situação, mas ali, a partir dali, ele começou a se concentrar mais nessa esperança, né, no que ele poderia fazer, né, para se livrar dessa situação difícil, desse problema que a princípio não tinha solução, né, porque eles tinham já lutado várias vezes, né, contra os lamanitas e tinham perdido tudo, cada vez perdiam gente, né, morria pessoas e tal, né. Então ele já não tinha mais esperança de lutar assim contra os lamanitas, né. Mas daí chegaram ali Amon e seus irmãos, né. Então ele teve nova esperança, né? Ele usou ali essas novas pessoas ali que o Senhor mandou para ele, né? E falou para o povo, né, que o povo deveria se voltar ao Senhor, né, que dessa forma seria livrado do cativeiro. Tá? Então, esses são os principais ensinamentos, né, desse capítulo, né, as coisas mais importantes, existem muitas outras, né, então por isso que eu deixo a leitura, né, para que cada um faça de forma individual. Mas, basicamente, então, é o Senhor que mandou Amon e seus irmãos lá para falar com o rei Lime e seu povo, né? E o rei Lime falou para o povo, né? Ele como líder, ele falou para o povo no sentido de motivar o povo, né? Deixar o povo um pouco mais esperançoso,
que ele deveria se voltar, esse povo deveria se voltar ao Senhor, né? E dessa forma ter esperança de que seria livrado do cativeiro, né? Então, qual é o cativeiro que nós estamos, né, no momento? Né? Que cativeiro que talvez, né, nós tenhamos nos colocado, ou fator externo ou interno, não importa, né? O importante é agora se concentrar, né, nessa esperança de nos livrar desse cativeiro, né? Só que para isso nós precisamos nos voltar para o Senhor com todo o nosso coração, colocar a nossa confiança nele e o servir com toda a diligência de nossa mente. Tá? Então, dessa forma nós seremos livrados do cativeiro, tá? E também ajudar outras pessoas a se livrarem de seus cativeiros. Tá? Que ele não está falando, né? Ele não fica jogando em cima das pessoas, né, o motivo, né? Ele só fez lembrar, ele só ajudou as pessoas a lembrar. Mas ele não fica ali todo momento jogando em cima da pessoa, né? Ele procura a solução. Tá certo, pessoal? Então, dessas coisas, o que nós podemos aplicar em nossa vida, né? Será que não seria útil para nós, talvez no dia de hoje, nós voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, né? Será que hoje não é o dia de nós colocar a nossa confiança nele, né, no Senhor, e então servir com toda a diligência? E dessa forma nós nos livrarmos do cativeiro, né, do nosso cativeiro. Será que não é o dia de hoje o melhor dia? Se o povo de Lima esperasse tudo estar perfeito, né, ele não ia fazer nunca isso, né? Então, que nós possamos pensar, né, o que nós podemos fazer. Aqui o Rei Lime, ele está falando sobre mudança pessoal, né, mudança interna da pessoa, voltar coração, né, voltar para o Senhor de todo o coração, colocar a confiança nele e servir. Então são três coisas, né? Voltar o coração, né, quer dizer tomar a decisão, né? Então, a partir de agora eu vou seguir o Senhor, né? Isso é um passo. Colocar a nossa confiança, né, quer dizer nós vamos orar, né, e colocar a nossa confiança. E servir é a ação, né? Então, colocar em prática as coisas, né, que nós aprendemos. E assim o Senhor nos livrará do cativeiro. Seja qual for o cativeiro que a pessoa tem, se é um cativeiro físico mesmo, se é um cativeiro espiritual, né? Então é isso, pessoal. Então essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia. Aconselho cada um ler, ponderar, orar e obedecer aos sussurros do Espírito, né, o que ele disser, que nós possamos fazer. Desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo e nos encontramos amanhã, então, 5:45, certo? Bom dia, muito obrigado e até mais.